traz toda quinta-feira, porque é a oportunidade de trazer para você uma dica adequada ou de responder a sua pergunta. É por isso que a Hack Gestão está aqui ao vivo todas as quintas, né? E o Túlio tem essa proposta de responder a sua dúvida, de trazer sempre para você uma dica, uma orientação adequada e importante. Bom dia, viu, Túlio? Seja bem-vindo. Bom dia, Flaviano. Bom dia, ouvintes. Exatamente, estamos aí, né, para responder todas as dúvidas que surgir aí e vamos lá para mais uma série. Com certeza, essa é a proposta do programa, como eu disse, trazer sempre uma dica, uma orientação importante para você. Se você tem alguma dúvida nessa área, principalmente de gestão, né, fica à vontade, o telefone tá sempre na tela para você, o 32220001, 32220001 é o telefone que você pode encaminhar a sua dúvida, a sua pergunta, porque o Túlio tá aqui para responder você. Inclusive, a gente sempre fala aqui um pouco sobre os desafios, né? São muitos desafios, né? Dá para relacionar alguns, Túlio? O maior desafio que a gente tem, né, acho que em tudo que envolve pessoas e um aglomerado de pessoas, né, conciliar as ideias, né? Então, a partir do momento que a gente mora em um condomínio, a gente, né, tem outras culturas que envolvem, né, o condomínio. Esse é o nosso maior desafio, que é saber lidar com as rotinas, saber lidar, né, com cada costume que cada casa tem. Então, esse desafio de saber conciliar as vidas, os apartamentos, né, as rotinas de cada pessoa lá dentro, esse é o nosso maior desafio. Porque aí passa uma certa rotina, incomoda uma outra família, então passa para a gente, então a gente tem que saber ali lidar, porque realmente às vezes, né, foge do horário, mas são coisas que são esporádicas, né, mas que incomodam mesmo, então a gente tem que saber lidar com isso aí. Então, na minha opinião, o nosso maior desafio é saber conciliar com diferentes culturas e diferentes rotinas dentro de um condomínio. É por isso que a Assembleia é importante, né, Túlio? Porque o diálogo, né, é sempre necessário, né, em todas as ações, né? A Assembleia, a gente coloca lá tudo né, que a gente tem que resolver de pendências burocráticas, mas sempre há um espaço para a gente alinhar coisas que não são, né, que não precisa constar em ata, né, assim, são coisas mais simples, mais uma convivência ali, uma relação de bom senso, da gente, ó, pessoal, aconteceu isso, mas não vai acontecer de novo, eu fui informado que eu incomodei pessoas aí, mas não vai acontecer de novo, ou não sabia que estava incomodando, então, né, até alertar esse ponto que você colocou aí, em relação à Assembleia. Porque a gente faz a convocação com 15 dias de antecedência, no mínimo, né? Todo mundo é informado sobre ela e a gente tem um quórum muito baixo, né? Se a gente for pegar em termos de porcentagens aí, é um quórum muito baixo. Então, pessoal, a Assembleia, né, é um tempinho que é uma segunda-feira à noite, uma terça-feira à noite que a gente está reunindo lá. É muito esporádico, é 1, 2 vezes ao ano, que você vai aí perder um momento de você relaxar, mas que é um momento muito importante para você não perder o conforto aí, saber das notícias do condomínio de um ano. Então, alertar aí a todo mundo que uma presença na Assembleia aí ajuda a melhorar o seu condomínio, agrega valor ao seu condomínio, né? Porque aí você participando, você vai, né, contribuir gerando ideias aí e também até gerar conforto dentro do condomínio aí para todo mundo já saber que você é uma boa pessoa, que você tem boas intenções lá e que todo mundo aí erra, né? Todo mundo pode ser que um dia escape aí das regras, mas que num diálogo, né, a gente resolve tudo e evita aí conflitos. Tem até aqui uma pergunta nesse sentido, né? A pergunta da Fátima, lá do Porto Velho. Ela quer saber o seguinte, né? No caso de conflito entre moradores, o síndico pode neutralizar, né? O que é recomendado? O papel é do síndico, né? Ele media os conflitos dentro do condomínio. Só que, né, a administradora, ela auxilia muito essa mediação, né? Porque quando o síndico é orgânico, quando a gente chama o síndico de orgânico, é o síndico morador. Ele vive a rotina do condomínio, ele está lá presente. Então, na hora que ele vai mediar o conflito,
né? Pode ser que aí depois, uma semana, na semana que vem, acaba encontrando de novo, gera conflitos, aquela energia ruim. Então, quando o síndico vai chamar a atenção, né, fica aquele rancor depois, uma coisa ruim dentro da pessoa. Então, a gente, né, na parte administrativa, como uma parte mais profissional, e os próprios condôminos já entendem essa parte, a gente, né, auxilia bastante aí o síndico nessa parte de mediação de conflitos, né? Mas tudo é nos passado, tudo é nos informado mediante o síndico. Eu tenho a dúvida também do Flávio, né? Lá do bairro Niterói, ele quer saber o seguinte: o condomínio pode proibir, né, os moradores de terem animais domésticos? Não, acredito que foi 2019, né? Saiu antes, né, dessa lei que saiu no Código Civil. Depois, você pode até ir no Instagram da RAC procurar lá. A gente posta direto sobre essa lei, que é uma lei que também tem bastante perguntas sobre elas. É porque antes, né, de 2019, 2017, né, não estou lembrado certinho o ano que foi, né, sancionada essa lei, existiam convenções que proibiam animais, né? Ou você iria na imobiliária e falava assim, ó, você pode alugar esse apartamento, mas você não pode ter animal. Agora já tem uma lei, né, dentro do Código Civil que é proibido proibir animais dentro de condomínio, né? É claro que você tem que aí medir os portes, né, do animal, ele não pode gerar prejuízos à saúde do condomínio, à segurança do condomínio, né, para os demais condôminos, tem toda, né, uma regra, não é simplesmente, é proibido proibir, vou ter um cachorro aqui muito perigoso, que né, vamos colocar entre aspas aí, mais selvagem, então aí gera uma insegurança dentro do condomínio, ou o próprio condômino deixa que o cachorro vai para as áreas comuns e faz as suas necessidades nas áreas comuns e depois não limpa, né, e vai gerando esse desconforto aí sim há como a gente, né, advertir, informar sobre o condômino, sobre as condutas, aí a gente já pode partir por um pressuposto de proibir essa pessoa de ter um animal em casa. Mas, de cara, e a pessoa se comportando, né, conforme as regras, não pode proibir. Nenhum condomínio hoje não pode proibir a presença de animais domésticos. Ou seja, o condomínio não pode proibir, mas ele estipula a regra. Estipula a regra, não é um mundo sem lei, né? A pessoa que, né, fala assim, não, eu quero ter o meu animal aqui dentro da minha casa, ela tem esse direito, ela, né, pode exercer esse direito, mas também sem pular, né, os direitos dos outros, que eles optam para não ter o animal, então manter o lugar limpo, né, cheiroso, não deixar que os animais, né, infringem aí a segurança do condomínio, porque aí criança... algumas crianças têm medo, então deixar o cachorro sem coleira nas áreas comuns. Então, tem sempre aí as suas regras internas, mas não de proibição. Eu tenho a dúvida aqui também da Carol, lá do bairro São Judas. Muito obrigado, viu, Carol, pelo carinho, muito obrigado pela audiência. Ela está dizendo que está com alguns problemas com o condomínio no prédio onde ela mora. A síndica não está pagando as contas, né? Estamos há 15 dias sem energia na área condominial e ela alega que não vai pagar, pois uma moradora está fazendo o pagamento em juízo e o juiz não libera o dinheiro. Aí o que ela pode fazer neste sentido, né? Está correta essa atitude? É a pergunta dela. A gente precisa averiguar aí os fatos, né, certinho, como que é, mas se há a inadimplência e a síndica não tem o dinheiro para pagar, teria que, então, ratear entre os condôminos lá, né, e pagar essa conta para a energia voltar, e depois, quando essa condômina que está pagando em juízo for decidido, né, em audiência, o juiz liberar o dinheiro, ver se vai redistribuir o dinheiro para quem pagou, né, a mais, né, para essa condômina, ou vai deixar em um caixa. Mas a gente tem que ver, a gente precisa saber o porquê, o motivo dessa né, o pagamento em juízo aí, para mim dar um norte certinho para ela, né? Porque há várias opções, há várias situações que ocorrem isso. Mas, num pensamento mais claro assim,
a síndica recebe para pagar as contas. Se o dinheiro não está sendo suficiente para pagar as contas, ou pega emprestado em alguma situação, né? Ou, infelizmente, uma conta vai deixar de ser paga porque não tem o dinheiro. Mas, né, nessa situação aí, a gente precisa saber o motivo e o porquê. Volta de novo àquela situação lá do início, gente. Diálogo, a assembleia. Exatamente. Expor o problema para juntos encontrar uma exatamente. Solução. Aí cabe, né, a síndica desse condomínio aí marcar uma assembleia, explicar o motivo. Isso aí é obrigação dela, né? Falar assim o motivo, por quê? Por que esse pagamento está sendo ajuizado, né? Se há alguma coisa incoerente mesmo, que a condômina possa estar certo, ou não, ou ela é uma inadimplente mesmo. Então, precisa saber, né, esses motivos para dar o norte correto da situação. Tem até uma outra pessoa perguntando aqui, pagamento em juízo é inadimplência? Não Depende, necessariamente, né? Não necessariamente. A inadimplência é quando a pessoa, ela recebe o boleto e não paga. Quando você ajuiza, você está depositando dinheiro, a pessoa não tem posse do dinheiro e aí provavelmente, né, já vai ter a ação correndo. Quando o juiz chamar para sentenciar, né, ele vai liberar o dinheiro para uma das partes, né? A pessoa, quando ela ajuiza, ela tem ciência do débito, mas não concorda. Então, ela aciona ela ajuiza esse pagamento para que seja discutido no âmbito judicial e assim, né, declarar quem está correto na situação. Ou seja, ela reconhece a dívida, mas muitas vezes pode estar discutindo valores, outras Exatamente, questões, né? E tem que tomar cuidado, pessoal, porque principalmente nas receitas, como que foi instituído aí esse pagamento das receitas, né? Porque, conforme eu já disse aqui, se é uma taxa extra, se é um aumento do condomínio, Túlio, a água subiu demais, a gente precisava e tal, aí não tem o que fazer. Mas se for alguma taxa que ela é uma taxa extraordinária, precisa ser comunicado em assembleia e tudo mais. Então, por isso que aí a gente tem que voltar ali nas entrevistas anteriores sobre a importância do registro de ata, tudo que foi discutido na assembleia, porque isso tudo assegura o condomínio de qualquer parte. Essa é a participação do Túlio, a RAC Gestão ao vivo aqui no programa Bom Dia Divinópolis, trazendo dicas e orientações para vocês, né, ouvintes, telespectadores e também nossos seguidores aqui das redes sociais. Muito obrigado, viu, Túlio, pela presença. Eu que agradeço. E vamos participando aí, que na próxima quinta a gente está presente aqui. E a entrevista na íntegra fica disponível para você lá no portal sistemampa.com.br, logo após o programa Bom Dia Divinópolis.